mesa redonda do colóquio. E Walter vai ser uma mesa redonda curta, mais curta, não? E que Walter disse que ele vai falar no próximo colóquio. Então, temos duas apresentações e tenho o prazer de apresentar Maurício Santana Dias, da USP. O título da sua apresentação, O Vínculo Inevitável entre as Coisas Distantes, Borges e a Tradução. Maurício Santana Dias é professor da literatura italiana e estudos da tradução da USP, crítico literário e tradutor. É autor de A Demora, Cláudio Magris, Danúbio, Microcosmos e tradutor de 40 novelas de Luiz Pirandello. Trabalhar cansa, O Príncipe e O Decamerão, entre outros. Atualmente prepara uma edição de cartas de Italo Calvino e uma antologia de poemas de Pier Paolo Pasolini. Maurício. Muito obrigado. Eu queria começar agradecendo o convite da Poete e, sobretudo, a Luana, ao Walter. Né? É um prazer estar aqui com vocês. Vai ser difícil para mim agora falar, depois da fala tão precisa e centrada no texto do Marco, e eu vou, como tradutor, eu deveria falar também do texto, mas eu resolvi me permitir deixar um pouco de lado os textos para fazer uma retomada de um artigo que eu escrevi há muito tempo, 15 anos, no centenário de nascimento do Borges, e que foi publicado no Caderno Mais da Folha de São Paulo em 1999. E é desse pequeno artigo que eu escrevi que eu tirei o título desta minha fala, O Vínculo Inevitável entre as Coisas Distantes, e uma citação de uma frase que o Borges disse no seu texto A Arte Narrativa e a Magia. Né? Pode-se pensar que esse vínculo inevitável entre as coisas distantes tivesse a ver com tradução. E o que eu vou tentar fazer aqui é essa ponte entre o conceito de tradução em Borges, que permeia toda a sua obra. Eu acho que é muito claro que não se trata apenas de circunstâncias, de passagens circunstanciais do seu texto, da sua obra, mas a reflexão sobre a tradução é fundante da literatura do Borges, e, ao mesmo tempo, essa ideia de magia que ele também desenvolve em vários dos seus textos, magia, mistério, as sombras e por aí vai, a pesadilla, né? E esse mundo mais da obscuridade. Então, eu vou praticamente tentar me concentrar em dois momentos que são os momentos do início e do fim do Borges. Que, como vocês sabem, era um homem obcecado pelo início e pelo fim. Né? Ele várias vezes dizia que temos que nossa experiência está lançada nessa tensão entre o início e o fim. E eu, então, vou começar a falar pretendo terminar falando da tradução que ele fez do Príncipe Feliz, né? Do Oscar Wilde, quando ele tinha 9 anos de idade, e associar isso a um texto que é justamente a primeira conferência das Siete Noches, que precede a La Pesadilla e que é um comentário à comédia de Dante. Mas isso, antes de chegar a esses dois textos que eu pretendo articular aqui, eu queria começar com duas citações dele. Uma que está numa entrevista, que é a última que ele deu, gravada, em que ele diz: posso morrer amanhã, mas vivo como se fosse imortal. Não se pode viver de outro modo. Convém viver no futuro generosamente. Então, essa ideia de viver no futuro generosamente, alguém que se lança a essa ideia de eternidade, de imortalidade. Portanto, aquilo que ultrapassaria a finitude. E a segunda citação é tirada de uma entrevista que ele deu ao Juan José Saer, em 1968, que o Saer demorou mais de 20 anos
publicar, publicou inclusive póstuma a morte do Borges, publicou em 88, e nessa entrevista ele começa falando o seguinte ao Sayer, né? Ele diz: eu fui um devoto de Baudelaire, poderia citar indefinida e quase infinitamente as flores do mal. Depois me afastei dele porque senti que era um escritor que me fazia mal. No caso de Baudelaire, como no de Poe, seu mestre, trata-se de um escritor realmente prejudicial, no sentido de que o leitor tende a se parecer com ele. Bem, é evidente que aqui Borges também está falando de si, porque talvez mais do que qualquer outro autor, nós, quando lemos Borges, nos sentimos um dos seus personagens, se não o próprio Borges. Então, essa capacidade que ele tem de nos abduzir como leitores para o seu universo, que é esse universo muito articulado, um universo mental, cosamentada, né? E imagética, porque nós nos vemos também lançados dentro de uma espécie de pesadelo, é algo que ele vai condenar em Baudelaire, mas que ele sabe que está ali falando dele também, Borges e Joe. Né? Isso já foi tema de uma conferência de ontem, e vocês sabem que esse Joe é o outro Borges e outros temas. Né? Bem, quanto à primeira citação, eu acho que dá para pensar a ideia de tradução como um instrumento privilegiado contra a finitude, a ideia de finitude. Porque a tradução faz com que os textos sobrevivam em outras culturas, em outros tempos. Né? Isso se associaria ao elogio que o Borges sempre fez à tradução e, sobretudo, a visão que ele tinha de tradução como algo que aniquilava uma visão essencialista do texto. Ou seja, o que existem são textos. A tradução, a diferença é que a tradução parte de um texto pré-existente. A tradução seria uma literatura de segunda natureza. Mas a própria literatura do original, entre aspas, é feita das leituras que o seu autor fez. Quer dizer, é tradução de outros textos, de algum modo. Né? Então, essa visão anti-essencialista, que termina com a ideia de origem e que tira a ideia de hierarquia entre texto, fonte e texto de chegada, é o grande elogio que o Borges vai fazer à tradução em todas as suas intervenções sobre a tradução. Né? E essa ideia de tradução está associada àquilo que o Maurice Blanchot chamou de uma solene deriva das obras literárias. Né? Que é um texto muito bonito do Blanchot, chamado Traduire, e que está no livro A Amizade, né? Um livro que é um belo livro que ele dedica à morte do Bataille. Né? Então, o Blanchot fala dessa solene deriva das obras literárias, a qual a tradução estaria diretamente ligada, ou seja, só haveria essa deriva por meio das traduções. Bem, aproveitei a oportunidade desse convite para também me remexer as minhas anotações que eu tenho à margem dos livros do Borges, né, e ver o que eu poderia tirar dali, porque eu devo confessar que eu também tenho uma necessidade de me afastar dele. Né? Borges, assim como ele disse de Baudelaire, Borges me faz mal. Porque justamente ele nos lança nesse demônio da analogia. Né? Ele nos lança essa vertigem, né, de um pensamento analógico que remete sempre a uma outra coisa, que remete a outra, que remete a outra, e no final é como se tudo existisse para terminar no livro. Não? E eu, assim, por dever de ofício, eu sou professor também de literatura italiana, eu tenho tentado me limitar ao Borges comentarista de Dante ou de outros escritores italianos. Né? Por isso também hoje eu retomo esse comentário que ele fez à comédia. Bem, em 99, então, nós produzimos um número dedicado ao Borges, em homenagem ao centenário de nascimento, se chamou o ABC de Borges, em que cada das letras teria uma palavra, como se fosse um verbete, escrito por um determinado
estudioso, enfim. Eu fiquei com a letra X. Fiquei com a letra X. Que sorte. Não, mas eu explico. Eu estava organizando o caderno, então eu fui o último a escolher também. Então eu e com outro meu amigo, o Adriano Schwartz, a gente trabalhava juntos no caderno, deixamos que os convidados escolhessem as letras. E no final ficou X para mim, né? É o X da questão. Aí eu disse, não, claro, sim, X já sei, vou falar sobre xadrez. Né? Vou falar sobre xadrez e escrevi um pequeno texto sobre xadrez. Só que aí, depois, eu resolvi não publicar esse texto sobre xadrez. Porque eu disse, não, xadrez em Borges já está muito mapeado, enfim, bom. Então isso é um motivo meio fútil, mas eu queria fazer uma coisa mais esdrúxula, né? Aí, então eu descartei esse texto, primeiro por achá-lo óbvio demais, né? Um motivo fútil, no fim das contas, né? Por que ser original? A ideia de original, para o próprio Borges, não faz sentido. O segundo motivo que me fez abandonar o texto é que, em espanhol, xadrez começa com a letra A. Então, esse seria o segundo motivo, que seria um motivo de ordem filológica, tradutológica. Né? E o terceiro motivo é que o xadrez trata de uma batalha. Né? O xadrez é a encenação de uma batalha entre, no caso específico do Borges, pai e filho. Então, aí o terceiro motivo seria de ordem psicanalítica. Né? Então, por esses três motivos, eu resolvi não publicar o texto do xadrez. Mas vou só brevemente explicar o que seria, né, esse texto que acabou ficando inédito. Nele, basicamente, eu analisava o ensaio do Borges sobre o enigma de Edward Fitzgerald. Né? Eu tentava reconstituir a cadeia do texto do Omar Khayyam, traduzido pelo Fitzgerald, na versão definitiva em 1869, que o pai de Borges, Don Jorge, né, traduziu em decassílabos castelhanos, e que Borges, a partir da tradução do seu pai e da leitura que ele fez do Fitzgerald, escreveu seu famoso poema Ajedrez II. Né? Nesse poema, aquele famoso poema em que ele diz que também o jogador é prisioneiro. Eu vou ler as duas últimas tercetos do poema. Também o jogador é prisioneiro, las sentencias de Omar, de outro tablero de negras noches y de blancos días. Dios mueve el jugador, y esta es la pieza. Que Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías. ¿No? Termina assim esse poema muito conhecido. ¿No? E aqui, de algum modo, esse de polvo, tempo e sueño e agonias, também temos aqui uma citação do Gongora, e a ideia da agonia, da angústia do tempo, aquele tempo que ele queria eliminar, imaginando-se imortal. E aqui, com o diálogo com o pai. Enfim, vou deixar isso aqui em suspenso. Isso não foi publicado e eu nem quero avançar aqui nas hipóteses, porque agora eu vou passar ao texto que eu, de fato, acabei publicando na ocasião e que, em vez de xadrez, escolhi o tema da xenofilia. Né? Aliás, que anda muito em falta nos dias de hoje, né? Porque hoje se conhece muito bem o que é xenofobia, mas xenofilia é algo que diz respeito aos tradutores, esses apaixonados pela coisa estrangeira, e que me pareceu que poderia ser algo que renderia, no caso do Borges. E nesse texto eu tentava associar tradução, magia e a enumeração caótica, que é aquela tese do Léo Spitzer sobre um dos núcleos da poesia moderna, né? A enumeração caótica como um procedimento fundamental dentro da obra borgiana.
Bem, a tradução, xenofilia, a tradução fica mais óbvio. Onde entra a magia nessa história, né? É justamente porque a magia, não só para o Borges, mas a magia do senso comum, nos dá a ideia de produção do impossível, né? A magia é aquilo que produz o impossível. E a tradução já foi falada por muitos como um impossível linguístico, né? Porque a tradução é você querer ser o outro sendo o mesmo, né? E a ideia de você conseguir extrair infinitos objetos de uma cartola, né? O mágico que encanta as crianças chega com uma cartola e tira um coelho, um relógio, uma pomba, todos os objetos mais díspares que compõem um catálogo de coisas disparatadas, que também pode ser a enumeração caótica. Então, e o que é a tradução, senão sacar de um único objeto, que é um livro, infinitas possibilidades de leitura, não? Então, a magia, a tradução e a enumeração caótica me pareciam aqui irmanadas, não? Então, eu vou ler rapidamente umas passagens desse meu artigo de 99, em que eu começava do seguinte modo: hoje, em 1999, já é possível afirmar com alguma segurança que Jorge Luis Borges se tornou a figura ecumênica da literatura do século XX. É certamente o autor mais citado, epigrafado, analisado e macaqueado da atualidade, objeto dos mais pertinentes e dos mais disparatados comentários. Não foi por acaso que Borges chegou a ser isso que é agora. Talvez sua atração quase irresistível possa ser explicada, em parte, pelo fascínio que ele mesmo sentia por tudo que lhe era alheio e estrangeiro, paixão a que se dá o nome pouco comum de xenofilia. Avançava no texto, faço um corte aqui e digo: para incluir o máximo de terra estrangeira em suas miniaturas ficcionais, Borges meditou e utilizou 3 procedimentos básicos: a tradução, a magia e a enumeração caótica. Aos 2 primeiros dedicou vários textos, tais como as versões homéricas, a busca de Averroes, os tradutores das Mil e Uma Noites, tendo ele mesmo traduzido Oscar Wilde aos 9 anos de idade. No ensaio A Arte Narrativa e a Magia, de 32, por exemplo, Borges argumentava que o ato de narrar, semelhante à magia, submetia-se a um princípio de causalidade estranho à ordem natural. Ambas, magia e escritura, propiciariam um vínculo inevitável entre as coisas distantes, que é o título dessa fala aqui. Mas a operação borgiana, por excelência, aquela com que ele abria as portas deste mundo e acaso do outro, é a enumeração caótica, encadeamento de coisas díspares, no mesmo período, sequência de versos. Aí se dá o encontro instantâneo de tudo o que há, de todos os lugares e todos os tempos, ao que sobrevém invariavelmente uma vaga impressão de desastre. Todo leitor do Borges já sentiu essa sensação de desastre, ainda que às vezes um desastre irônico, mas sempre um desastre. Como nessa passagem de Funes o Memorioso, sabia as formas das nuvens austrais e podia compará-las na lembrança aos veios de um livro encadernado em couro que via somente uma vez e as linhas da espuma que um remo levantou no Rio Negro. Então, essa é uma passagem final do Funes, né? Fecho aí o texto, fecho a minha autocitação, eu peço desculpa aqui por ter lido um texto antigo. Mas hoje eu percebo que a enumeração caótica está subsumida na própria deriva das traduções. Aquilo que eu apontava como a estratégia fundante, na verdade, ela está submetida à própria deriva das traduções. Por isso eu faço aqui uma correção a esse meu texto, né? O procedimento central em Borges é a tradução, em toda a sua obra, que tem afinidades tanto com a magia quanto com a enumeração caótica. Atando as 2 ou 3 pontas, eu fui ler, depois de ver essas coisas, eu fui ler essa primeira tradução que ele fez, e aí entram as coincidências que a gente não consegue explicar,
Borges, no comentário à Divina Comédia, ele diz: não existe o acaso. Isso que chamamos acaso é nossa ignorância acerca da complexa maquinaria da causalidade. Isso aqui é antes de entrar no comentário a Dante. Então, isso já é uma ideia gnóstica, mágica. Não existe acaso. Pois bem, eu fui pegar a tradução do Oscar Wilde, O Príncipe Feliz, que é um belíssimo, onde tem o famoso Andorinha, Andorinha, e aí eu tive que ler o Bandeira de novo, Andorinha, Andorinha, porque você vai lendo, vai lendo. E o Andorinha, Andorinha, que é esse pássaro que não migra, deixa de migrar para ficar apaixonada por uma estátua de um príncipe, Como vocês lembram aqui, esse príncipe era um príncipe feliz porque ele vivia fora do contato com o mundo. Ele vivia encastelado no mundo, no castelo das despreocupações. Maravilhoso isso, Só que aí esse príncipe, depois que ele morre, ele é erigida uma estátua para esse príncipe, cravejada de pedras preciosas e coberta de ouro. E esse príncipe vai ficar em forma de estátua no alto de uma colina, assistindo a paisagem da cidade. E aí ele começa a ver todas as misérias humanas ali aos seus pés. A estátua começa a ver. E como é que essa estátua vê? Vê com seus olhos de safira. Os olhos do príncipe feliz são olhos de safira. Bem, essa andorinha... Eu vou ser muito breve agora, bem telegráfico. Como todos sabem, essa andorinha acaba pegando um rubi, pega as folhas de ouro da pele da estátua, e o príncipe diz: Andorinha, Andorinha, vai e leva essa pedra preciosa para aquela senhora que está precisando, etc. E depois, aí chega um ponto e ele diz: agora me arranque os olhos, arranque-me os olhos e leve esses rubis, e leve essas safiras para aquela pobre coitada que está ali, enfim. Temos aqui a questão da cegueira, Os olhos de safira. O menino tinha 9 anos na época, Ele escolhe. Por que ele escolhe o príncipe feliz? Não sei, escolheu. E temos os olhos de safira. Pois bem, agora passando ao comentário de Dante. Quando ele vai começar a tratar do texto de Dante, e que ele cita, o primeiro verso que ele cita da comédia é um verso do início do Purgatório. E ele vai dizer o seguinte: há um verso que não me sai da memória. Isso aqui o Borges já tem 81 anos. Portanto, início e fim. Há um verso que não me sai da memória. É o do primeiro canto do Purgatório, que se refere àquela manhã, aquela inacreditável manhã na montanha do Purgatório, no Polo Sul. Dante, que acaba de sair da sujeira, da tristeza e do horror do inferno, diz: dolce color do oriental desafio. O verso impõe essa lentidão à voz. O verso impõe essa lentidão à voz, que é a lentidão do velho, também. Deve-se dizer oriental. E aí ele cita todo o terceiro do texto, diz: dolce color do oriental desafio, que s'accoglieva nel sereno aspetto del mezzo puro infinito al primo giro. Então vejam que aqui temos as duas pontas que acabam se reatando de forma, uma casualidade, como eu disse, misteriosa, e que nos causa assombro. A meu ver, quando eu encontrei essa coincidência da primeira tradução que ele fez do Oscar Wilde com 9 anos de idade, e esse comentário ao Dante, que é da sua fase final, me deu a ideia desse início e fim, e esse desejo de imortalidade, que é outro verso do Dante, falando do seu mestre, que me ensinou como l'uomo se eterna, como o homem se torna eterno. Era isso. Obrigado. Muito obrigado, Maurício. E vamos passar a apresentação de Fabiano, depois perguntas e comentários. O título da apresentação de bem pouco
e Fabiano Araújo, Le Menard. Fabiano Seixas Fernandes possui graduação em licenciatura em Letras, Inglês 99 e doutorado em Literatura 2004, ambos para a UFSC. Atuou como professor substituto na mesma instituição em 2008 e 2009. Atualmente é professor adjunto, nível 2, de língua inglesa e literaturas aqui na UFSC e professor de pós-graduação na PUET, aqui. Tem pesquisa em tradução poética e vem traduzindo a obra poética do escritor inglês John Milton. Fabiano. Estão me ouvindo? E agora? Tá ótimo? Bom. Então, uma das vantagens de ficar por último, para quem achava que não tinha vantagem de ficar por último, é que dá para aproveitar um pouco das falas que foram ocorrendo ao longo do colóquio. E como faz alguns anos que eu deixei de estudar Borges, quer dizer, foi o meu tema de doutorado, mas depois disso a gente part ways. Agora, o meu interesse está mais voltado à tradução. Eu procurei uma fala que, de fato, me auxiliasse a trabalhar com tradução. Por isso, eu me voltei para Rosiméria Araújo, que é uma teórica muito importante do estudo de tradução no Brasil nos anos 90, que é citada internacionalmente, inclusive por alguns teóricos muito importantes. Ela fala do Borges e eu pensei em falar dos dois. Eu queria compartilhar com vocês, bom, em primeiro lugar, as minhas dúvidas, porque isso aqui é o exercício de um estudante, estou começando nesse campo faz alguns poucos anos, então eu não tenho muitas certezas para participar, só dúvidas, que é uma das coisas que eu mais gosto, e possivelmente, talvez, quem sabe, compartilhar com vocês a solidão das minhas opiniões. Ela não veio agora, eu pensei antes. Porque do que eu pude perceber ao longo do colóquio, eu creio, suponho que a minha opinião, que eu gostaria de compartilhar com vocês, vai destoar um pouco de uma opinião que pareceu bastante difundida. A primeira fala que a gente teve, né, a primeira conferência do Camilo, já citou o texto sobre o qual eu vou falar, do Pierre Menard, autor do Pichote, que é o texto que a Rosiméria analisa, os olhos. Apesar de não terem sido mencionados diretamente, mas tanto o Arthur quanto o Maurício nos resumos deles, não sei se vocês leram os resumos, mencionam o Pierre Menard. Então, o Pierre Menard, de alguma maneira, essa é a minha dúvida, mas de alguma maneira se construiu a ideia de que o Pierre Menard é um texto sobre tradução. A deixa possivelmente vem do George Steiner, né, que o Camilo também citou o trecho do George Steiner e a Rosiméria hoje também cita, que é bastante conclusivo sobre o Pierre Menard ser um dos mais contundentes comentários da tradução, e ela também parece não deixar muita margem de dúvidas para isso. No meu próprio recenseamento dos textos do Borges sobre a tradução, se eu tivesse que escolher qual texto do Borges é mais importante como comentário à tradução, eu escolheria os Tradutores das Mil e Uma Noites, que, a menos que eu esteja errado, antecipem algumas décadas, inclusive, o desenvolvimento dos estudos descritivos de tradução. Deve ser uma das primeiras vezes, salvo engano meu, em que alguém procura descrever uma tradução a partir da sua inserção na cultura de chegada. O que interessa ao Borges é a relação dos textos traduzidos, das versões das Mil e Uma Noites, com as literaturas inglesa e francesa em que elas se inserem, e o impacto que elas têm lá. Ele deve ter feito isso algumas décadas antes, né, do Cultural Turn e dos estudos descritivos de tradução. Se eu tivesse que escolher um texto do Borges que é o mais impactante sobre tradução, eu diria que é esse. Por alguma razão, parece que Pierre Menard, autor do Pichote, acabou se tornando esse texto. Então, George Steiner faz um comentário conclusivo a esse respeito, e a Rosiméria Araújo acaba divulgando a desconstrução através da tradução no Brasil, utilizando Pierre Menard.
A minha pergunta, que é uma pergunta muito simples, eu não tenho resposta, só vou esboçar algumas coisas que me vieram à mente, é por quê? Nesse sentido, eu acho que a minha opinião vai destoar um pouco da opinião, acho, da maioria dos teóricos, mas nunca me pareceu claro que o Pierre Menard fosse um texto sobre tradução. Eu não diria que ele não pode ser, na verdade, eu só apenas gostaria de modalizar, é uma questão modal. Eu não acho que seja um texto necessariamente sobre tradução, eu não acho que o Pierre Menard tematize tradução. Me parece que ele pode ser visto como um texto sobre tradução. A própria Rosemary Arrojo é cuidadosa em dizer que ela vai fazer uma espécie de leitura alegórica. Então, com essa salvaguarda, talvez se possa dizer de fato que o Pierre Menard trabalha com tradução. Mas eu não creio que o labor dele, pelo menos não em princípio, como eu falei, é uma dúvida, né? Depois eu estou um pouco longe da certeza. Então, se der tempo, eu estou desdobrando a apresentação, eu queria passar por 3 etapas. Primeiramente, a gente vai rever um pouquinho o que é que ela fala. O texto foi tão mencionado que eu não preciso resumir o ponto de Borges. Então, primeiro a gente vai ver um pouquinho como é que ela descreve o ponto do Borges, o que é na shot. Eu gostaria de lançar algumas questões para problematizar isso e, ao final, em havendo tempo, eu gostaria de problematizar a problematização. A gente viu ontem, foi falado ontem da incoerência, então eu vou problematizar a problematização. É uma tentativa de chutar o cabo, que é uma tentativa de também tentar expandir a leitura do livro e mostrar outras possibilidades de leitura e talvez até aponte para a conferência final. Então, no campo dos estudos de tradução, o Pierre Menard é impacto. A Rosemary Arrojo é importante no Brasil porque ela utilizou a tradução para divulgar o projeto da desconstrução. Em linhas bastante amplas, como quem é especialista vai me desculpar, eu vou explicar um pouquinho. Tem graduandos, não sei se eles estão familiarizados. Eu vou fazer a desconstrução, que em linhas gerais é uma espécie de projeto, não dá para chamar muito bem de teoria, acho que eles mesmos relutam por conta disso, que busca problematizar alguns conceitos, algumas noções centrais relacionados à produção de conhecimento ocidental. A construção disso que a gente chama de ciência no Ocidente. Esses conceitos estão relacionados com conceitos de homem, de língua, linguagem e, portanto, de tradução, que são os que nos interessam. Então, para alguém como a Rosemary Arrojo, o que interessa é que há uma certa visão de língua e da relação da língua com o mundo externo, por um lado, e o homem que usa essa língua por outro, e a visão de tradução. Porque nós temos uma certa visão de como o homem usa a linguagem para falar sobre o mundo, existe uma certa visão do que a tradução pode ou não fazer. E essa visão, segundo ela, inclusive, é responsável pela subserviência que a tradução tem dentro do quadro dos textos em geral, especialmente da literatura. Ela vai se centrar na tradução literária. Então, ela vai utilizar o Pierre Menard como uma espécie de figura emblemática disso que ela considera a visão logocêntrica de homem e de língua. E a partir daí ela vai problematizar e oferecer o que ela chama de uma nova imagem exemplar da tradução. Ela diz que a tradução no Ocidente é geralmente concebida como uma espécie de trem de carga, que você tem os vagões, tem o conteúdo como o que esses vagões carregam, e esse conteúdo pode ser transferido de um lado ao outro sem perda. Que parte de uma visão de linguagem como alguma coisa que se constrói de maneira independente do universo que ela descreve, e que pode ser manipulada por um ser humano que é plenamente consciente do seu mundo interior, das suas ideias e do modo como a linguagem funciona. Ela vai propor a substituição dessa imagem pela imagem da tradução com palimpsesto, aquele pergaminho que você raspa para usar de novo e ficam resquícios de um texto anterior. Essa imagem do palimpsesto ela pega do final do Pierre Menard, o autor do Quixote, e usa o termo. Ela analisa o ponto que traz, ele começa com uma espécie de catálogo das obras, que ela chama,
o narrador chama de obra visível do Pierre Menard, tudo que ele publicou em vida, ou quase tudo. E ela analisa, em particular, ela se detém nos filósofos que são objeto das monografias e dos artigos do Pierre Menard, todos eles mais ou menos relacionados à lógica, ou lógica simbólica, e todos eles com projetos que, segundo ela, estão relacionados a uma visão de linguagem que concebe a língua como algo que é delimitável, controlável e que permite manipulação segura de conteúdos que permanecem estáveis. Então, tendo em vista que os interesses do Menard são esses, obviamente o projeto dele de construir, de repetir exatamente o texto que já havia sido escrito, de escrever de novo, linha por linha, o texto que já havia sido escrito, está relacionado com o que ela chama de desejo totalizante ou controle total de significados. Essa é uma delas. Então, o Pierre Menard fracassa nessa tentativa de controlar totalmente o significado do Quixote, ou seja, de escrever exatamente o que outra pessoa havia escrito, porque o Quixote dele, escrito no século XX por um poeta simbolista da França, não significa a mesma coisa que o Quixote que está escrito pelo Cervantes do século de ouro. Tem aquela famosíssima passagem que o Borges, o narrador, coloca o mesmo trecho do Quixote duas vezes e analisa uma como sendo escrita pelo Cervantes e outra como sendo escrita pelo Menard, e ela tem significados completamente diferentes. O estilo dos textos também é completamente diferente, segundo ele. Ou seja, para Rojo, isso implica o fracasso do projeto menardiano e, portanto, o fracasso da visão logocêntrica de língua e tradução. Em linhas gerais, é mais ou menos isso que ela detém. E, portanto, o projeto do Menard que escreveu o Quixote seria uma espécie de alegoria de toda e qualquer tradução, da tradução logocêntrica em particular. Ou seja, é possível transferir significados de um conteúdo, de um continente para outro, preservando-os independentemente de momento, local, quem escreve, quer dizer, o oposto do que a gente viu, inclusive, na apresentação anterior. As traduções são marcadas pelas ideologias e pelos momentos em que elas são produzidas. Independentemente da validade ou não dessa visão, o que eu me pergunto é sobre a validade do uso desse texto, ou quão justificado é o uso desse texto para alegorizar essa visão. Basicamente, então, para resumir um único ponto, a gente pode parar e se perguntar até que ponto o projeto do Menard de reescrever um texto já existente se assemelha a um projeto de tradução. Porque é ali que está o ponto, né? É ali que está o ponto central. O projeto dele é visto como uma alegoria do projeto de tradução. Mas não é. Ele não é um projeto de tradução e tem diferenças importantes no projeto de tradução. A primeira delas é que o status, se a gente parar para pensar no status de um texto original frente a uma tradução e o tipo de processo que isso implica, é um pouco diferente do que eles propõem fazer. Um tradutor, obviamente, precisa de um contato próximo e prolongado com o texto que ele vai traduzir. Você, quando traduz, chega a memorizar trechos inteiros porque você lê o texto o tempo todo várias vezes. O Menard não pode copiar o Quixote. Então, uma coisa que implícita no processo do projeto dele é que ele não pode ter acesso a esse original. E o narrador deixa bem claro que ele diz que o Menard lembra de ter lido esse texto lá pelos 13 anos de idade, talvez integralmente. Ou seja, ele usa uma espécie de memória apagada que ele tem como argumento para construir um texto. Isso é parte do método dele, uma parte que a Rojo não comenta, mas é uma parte importante do método dele. Então, a relação de proximidade entre original e tradução que existe num processo de tradução, ela não pode se manifestar no projeto dele. Uma segunda coisa talvez mais importante é que a própria relação de leitura dele, ligada a nomes como John Wilson, Bertrand Russell, ou seja, ligada muito claramente à lógica, permite que você leia o projeto dele de um modo um pouco diferente do dela. Não que o dela esteja errado, mas há outros modos de interpretar o projeto do Menard frente aos autores que informam a vida intelectual dele. A lógica, em particular a lógica simbólica, ela não está interessada em significados. A lógica é uma forma de sintaxe, ela está interessada em significantes. O que a lógica faz é tentar verificar sob que condições determinadas estruturas geram transferência de valores de verdade. Se a gente pensa nisso, junto a outros textos que o próprio Borges escreveu, por exemplo, a Biblioteca de Babel,
lança uma visão claramente combinatória da literatura, dá para perceber que o Menard está jogando dedutivamente com significantes. Hoje não parece... Eu não percebo, eu não encontro no texto nenhuma razão forte para que ela possa dizer que o que o Menard está interessado em fazer é controlar significados. O jogo dele é um jogo de significantes, porque ele concebe esse jogo a partir de uma proximidade com a lógica, e a lógica está interessada por significantes na relação entre eles. Então, aí, finalmente, o próprio Quixote, o texto do Cervantes, ele não é ponto de partida, ele é ponto de chegada. Ele não serve exatamente como texto fonte, ele serve como texto meta. Ou, dado esse caráter dedutivo da tarefa que ele propõe, quase como uma espécie de gabarito a que ele tem que percorrer. Então, se a gente for levar o projeto do Menard tanto a sério, existem certas proximidades com o projeto de tradução, mas não é exatamente um projeto de tradução. Existem diferenças importantes. Então, só o que ela estaria, nesse ponto ela foi sábia, só o que ela estaria sancionada a dizer é que o texto, o projeto, ele funciona como se fosse um projeto de tradução. Daí me causa certos planos, realmente, o status que ele causou, mas é uma coisa até meio menardiana mesmo, da leitura palimpsesta, não ela mesma propõe, praticamente. Sobrepõe-se cargas de leitura sobre o texto, e hoje já não dá mais para dizer que ele não seja um texto sobre tradução, um dos principais textos hoje sobre tradução. Para poder, como eu estava o tempo esgotando, eu vou problematizar o que eu mesmo falei. Eu mesmo fiz a mesma coisa que ela, e o que ela fez tem um problema no texto do Menard. Você tem que, para analisar o Menard, e para analisar o Menard como uma alegoria de tradução, normalmente leva-se muito a sério o projeto menardiano. E para poder criticar o que ela fez, eu levei tão a sério quanto, se não mais. Mas isso desconsidera, um pouco certos aspectos importantes do texto. O Menard não é só um texto sobre leitura, sobre tradução. Ele também é um texto sobre o próprio meio literário. Ele tem um senso de humor que, para a gente ler o texto, como eu mesmo disse, como ela faz, a gente desconsidera. Honestamente, o cara diz que o primeiro método que ele pensou para fazer texto foi ser o Miguel de Cervantes. É ridículo demais para ser levado a sério. O texto do Menard tem um senso de humor que ele é realmente um dos textos mais claros do Borges. A gente tende a desconsiderar isso quando leva muito a sério essas interpretações. Então, honestamente, eu fico perdido sobre até que ponto e como interpretar criticamente um texto que, honestamente, tudo é muito engraçado. É um universo de um crítico meia-bomba que está se utilizando, o crítico que narra o texto, que está se escorando na autoridade da baronesa de não sei quem, da condessa de não sei quem, para falar mal de uma outra crítica que ele não gosta, que ele fala mal o tempo todo, e para isso ele decide exaltar a obra de um poeta, honestamente, medíocre, dos fundos da França. E, portanto, a própria interpretação, aquele momento magistral em que ele interpreta o texto de duas maneiras diferentes, não é o que o Menard fez, é o que ele faz para tentar, a partir do Menard, achar um lugar ao sol. Então, já que a próxima fala vai terminar, já vai falar sobre Borges e Machado, eu vou terminar fazendo uma pergunta que eu não sei se ela vai responder, mas se a gente lesse esse texto menardianamente, como se fosse um texto do Machado, quais seriam as nossas leituras interpretativas? Obrigado. Agora, 10 minutos para perguntas, comentários. Sim? Nota. Você não apresentou? Então, tem que fazer. Pelo menos duas. Mesmo, duas leituras muito originais. Na sua opinião, eu tem razão não, né? Foi
poemeiros, né? Assim como as Irmãs Francesas, né? Foi a pior traduzida, mas foi a melhor lida, então, por quê? Mas dos textos do Borges, você falou das Irmãs, tem algum outro texto que você acha que coincide mais, digamos, com a versão do Borges? O Robert falou sobre a música de Everett. E o Maurício falou sobre o Enigma. Qual seria a hierarquia na sua... Aí na América, e o Camilo falou sobre as duas maneiras de tratamento. Qual seria a sua hierarquia? Novamente, eu acho que ali, a minha opinião, não é muito... Ela não é muito mainstream. Eu acho que eu já escrevi isso publicamente. Quando o Borges fala especificamente de tradução, eu acho que a opinião dele é ser banais. Quando ele fala de tradução mesmo, as opiniões dele não são off-notes. Ele tem as duas maneiras de traduzir. Eu posso estar muito errado nisso. Ele realmente atinge a originalidade quando ele fala sobre tradução, quando ele está falando daquilo que ele realmente gosta de falar, que é sobre leitura. Na minha opinião, o grosso da obra dele, o central da obra dele, é uma obra sobre leitura. O Terminar é um texto sobre leitura. É um texto sobre uma travessura que amplia o prazer de leitura. Então, as versões homéricas e as Mil e Uma Noites, por serem textos excelentes sobre leitura, acabam oferecendo muito input relevante e original sobre tradução. Então, eu realmente ficaria com esses dois. Se quiser pensar em outros textos, aqui surgiram textos interessantes. Eu tenho curiosidade de revisitar, né, o acercamento ao Tácito, que eu não estou lembrado do português agora, porque talvez, inclusive, para a desconstrução, fosse material tão rico quanto Terminar, se não mais, justamente pela ideia da presença, que é central no discurso de Derrida, quer dizer, você, e a tradução como algo que busca recuperar uma presença que, na verdade, não está lá. Então, na relação da tradução com o projeto de desconstrução, talvez o acercamento ao Montassi pudesse fornecer material que eles não aproveitaram ainda. Mas eu realmente ficaria com as versões homéricas e com as Mil e Uma Noites, que são... Eu acho que é onde ele é mais arrojado em tradução, justamente porque é onde ele é mais arrojado sobre leitura. E para ser arrojado sobre leitura, ele vai justamente para o objeto que é mais mal lido. É bem a cara dele. Eu vou poder ter uma palestra dele sobre poesia, eu vou falar sobre tradução para falar sobre poesia, justamente para tentar resgatar a beleza que está onde as pessoas não veem, porque elas leem mal, porque elas têm preconceito contra a tradução. Então, na minha opinião, quando ele fala melhor sobre leitura, ele fala melhor sobre tradução, porque ele usa a tradução justamente como uma espécie de objeto subversivo para se falar da parte da leitura. Si nos remitimos al texto, Pierre Menard, autor del Quijote, cuando revisa el archivo particular de Menard, aparece una traducción con prólogo y notas del libro de la invención liberal y arte del juego de ajedrez de Ruy López de Segura, una traducción manuscrita de la aguja de navegar cultos, una transposición con alejandrinos, y hay 3 momentos donde por lo menos se subraya que en el archivo de Menard hay por lo menos 3 traducciones. ¿No es así? Eso es lo primero que quería... Si vamos propiamente a la línea 5 del texto, por decir de alguna manera, ¿no? Y la otra idea es esta noción que me parece clave, la idea de que quería repetir en un idioma extraño el Quijote. Quienes han insinuado, etcétera, me parece la idea de que no encaró nunca una transcripción mecánica del original, no se proponía copiarlo. Entonces, si vamos un poco me parece muy interesante esta idea del logocentrismo, pero si vamos un poco al texto podemos ver que hay referencias con puntos y comas que remiten a que en el archivo de Menard había por lo menos 3 traducciones preparadas por él, ¿no? Entonces, no digo que sea solo un texto sobre la traducción, me escucho más Borges, pero creo que quitar la idea de que Menard era traductor es un poquito también
sobreinterpretar quizá el texto, aunque tu interpretación es bastante valiosa en el sentido de la preocupación en torno al logocentrismo, me parece una idea muy actual, postestructuralista, ¿no? Esa es simplemente esa idea. ¿Por qué Borges puso que había tres traducciones en el archivo de Menard? ¿Por qué él las colocó? Si no tiene tanto peso el tema de la traducción en el relato, ensayo que es Pierre Menard, autor del Quijote, ¿no? Entonces sería mi pregunta, ¿no? Como eu tinha falado, eu acho que o texto, se for analisar o projeto, tanto o projeto do Menard quanto esse catálogo bibliográfico, nós temos, dependendo de como você, das ênfases que se oferece aos elementos que estão no texto, quais elementos são recolhidos, você vai poder puxar para um lado ou para o outro. Eu não digo que ele não possa ser um texto sobre tradução e que talvez o texto não possa ser, e que isso não seja importante. Ele tem paralelos importantes. Inclusive, eu lembro que, eu acho que na sua fala ontem ficou mais, houve um paralelo mais preciso do que ela consegue fazer sobre tradução. É que a minha memória, o horror eu não consegui lembrar do que você falou exatamente, mas há paralelos fortes, especialmente, inclusive, muito fortes para a tradução do logocêntrico, porque enquanto a gente fala em equivalência, o Menard está buscando identidade. É mais forte ainda. Então, há paralelos que puxam para esse lado. Mas o que eu quis foi problematizar um pouco esses paralelos, justamente porque me parece que as afirmações, às vezes, elas são muito categóricas e, para mim, foi uma dúvida pessoal. A interpretação dos elementos vai puxar, dependendo de quais você conglomera, você vai puxar para um lado ou para o outro. É um daqueles pontos que vai ser em aberto. Vai depender do analista. E tem um terceiro ponto, que foi como eu terminei a fala, que a gente tem que tomar cuidado e levar muito a sério o que está lá. Esse catálogo, o catálogo que está colocado lá, é um catálogo que alguém está escrevendo não só para testar as obras dele, mas para se promover contra outra pessoa. E que também não é um catálogo confiável. Porque ele fala que a obra dele é completa, mas ele omite alguns sonetos compostos para o álbum da Madame Henri Bachelier, que é justamente a pessoa que ele detesta. Quer dizer, o catálogo dela é incompleto, mas o dele também é. Então, quer dizer, por que ele escreve? Então, dependendo de quais elementos você vai colocar em jogo para analisar, você não tem nem como ter certeza que ele escreveu o que ela colocou naquele catálogo. Porque o que ele colocou ali, ele não colocou só para falar do próprio Pierre, mas para se promover a si próprio. Tem um jogo por trás, tem todo um aspecto de trabalhar com esse universo, digamos assim, da literatura medíocre, que é o que torna o texto tão engraçado, que de uma certa maneira desautoriza qualquer coisa que a gente possa falar, sabe, levando o texto a sério demais. Então, eu diria, como eu prefiro a pluralidade de opiniões, eu diria que o que eu prefiro fazer é realmente abrir o texto e deixar que haja diferentes correntes de interpretações. Algumas vão puxar mais para dizer que é um texto sobre tradução, outras talvez problematizem. Então, muchas gracias. Eu queria perguntar. Sim. Não, na verdade, eu ia preparar o comentário, mas acho que acabou sendo falado tanta coisa, eu vou tentar resumir rapidamente. Não, eu acho interessante isso, o caso do Pierre Menard. Uma vez numa conversa com um amigo, eu acho que ele resumiu bem, você acabou não sendo muito parecido. Que não seria uma teoria da tradução, mas seria uma teoria da leitura. Né? E aí, claro, que o salto acaba sendo quase que automático. Quando você vê a professora falando que quando eu faço a tradução, quando eu faço a tradução de um poema tal, né, ele vai dizer, bem, as traduções são diferentes, não há uma identidade, obviamente, há uma equivalência, você faz uma recriação, ele vai dizer, mas há uma diferenciação fundamental, por quê? Porque o cristal que você cria, vamos dizer, de relações, né, entre sintaxe, prosódia, sentido, tal, é diferente nessa língua e vai ser diferente nessa outra, né? Tá, então, e agora você está dizendo isso, você tem só essa passagenzinha, né, que você pegou, que eu acho que talvez seja a passagem mais fundamental, a passagem que ele faz a comparação, né, entre os dois textos, né? Quando você lê essa passagem, a coisa fica muito mais dramática, porque é como se alguém virasse para você e dissesse, olha, é muito mais dramático, porque o texto, o mesmo, não é sequer igual a si mesmo. Ou seja, você vê que isso
vai você realmente vai pensar tudo, né? Você levar para a tradução. E uma coisa que eu sempre digo é como se, nesse momento, o Pierre Menard, se a gente prestar atenção, ele está pelo menos 20 anos antes de Bate matar o autor, Pierre Menard está matando Cervantes, ou seja, a teoria do texto, né, ela já está ali, que monta. Agora que a gente pode olhar retrospectivamente, a gente pode ver isso, né? Talvez a pessoa não tenha tudo para mas quando a gente olha, a gente vê quase que a desconstrução do livro. Para gerar a ideia da tradução dali, realmente é bem fácil. Agora, talvez precise fazer o salto, né? Que eu acho que é o que você está apontando. Esse salto talvez não esteja lá tão difícil, né? Já pré-dado. Para mim, ele é menos um dado explícito do texto do que parte da história textual. Ele tem tudo a ver com o que ela própria fala dele, fala. Yo quería hacer una pregunta al profesor. No sé si se escucha. La numeración caótica me parece interesantísimo, la magia, la traducción a la numeración caótica, pero sí, claro, en el poema Las Cosas, por ejemplo, donde va enumerando las cosas y al final dice que las cosas no sabrán que nos hemos ido, hemos fallecido, ¿no? Entonces, o también en la escritura del Dios, donde también enumera, ¿no? Hay toda una técnica enumerativa. ¿Cómo se puede ligar eso con una especie de reflexión sobre la traducción en Borges? O sea, quizá no se puede trasladar el contenido y hay que enumerar para llegar a precisar el contenido. Esa idea de que el lenguaje implica un traslado, ¿no? Me refiero en el sentido etimológico de traducción. ¿Tendría que ver con la enumeración caótica, que busca a través de una enumeración llegar a precisar algo que es imposible, quizá, ¿no? Sim, quando eu falava da relação que a tradução é fundante dentro de toda a obra, eu não estou dizendo se é neste ponto ou naquele, no momento em que o Borges, digamos, desloca o eixo do texto para o eixo do leitor, né, ele está desestabilizando qualquer possibilidade de você ler esse texto de forma unívoca, né, de você chegar ao texto definitivo. Ele diz o texto definitivo é objeto de religião ou de cansaço. Né? Então, nesse momento, quando ele desloca o eixo do texto para o eixo da leitura e da interpretação, e quando ele diz que a tradução é o principal modo de leitura, porque ela explicita o que estava no texto, então, nesse sentido, é que eu estou dizendo que a tradução permeia toda a obra borgiana, porque ela é a leitura mais digamos, precisa e que revela, inclusive, os mecanismos internos do texto, como a gente viu aqui. Uma tradução pode revelar, inclusive, coisas que não estavam no original, depender das palavras que você escolhe para traduzir e da sintaxe que você opta e do ritmo que você opta para conduzir. Onde é que entra a enumeração caótica nisso? Todo tradutor trabalha no eixo sintagmático e no eixo paradigmático, né? Quando eu tenho uma determinada sintagma, eu tenho todo um elenco de possibilidades de escolha para fazer a tradução daquele trecho, que depois eu vou articular num macrotexto, que é o texto completo, né? A dependendo das escolhas que eu venha a fazer naquele eixo sintagmático, que é uma grande lista, né? O sintagmático não, paradigmático, que é uma grande, digamos, lista, eu posso chegar aos resultados mais improváveis, né? E o próprio, tem um texto do Umberto Eco, por exemplo, no início do Dire quasi la stessa cosa, em que ele faz uma experiência que é o seguinte: ele pega um início do Gênesis da Bíblia e bota o Yahoo, não tinha nem o Google Translation, né? O Google, né? O tradutor do Google. Aí ele bota o Yahoo e aí do Yahoo ele manda para outra língua, e no final fica uma coisa completamente diferente, porque justamente a máquina ela trabalha com esses eixos paradigmáticos, mas sem conseguir concatená-los, né? Porque ela não consegue dar conta do contexto. Esse contexto que depende da interpretação do tradutor. Por isso que o tradutor é um autor. Ele não é uma máquina que escolhe aleatoriamente no eixo paradigmático. O tradutor é aquele que faz uma leitura do macrotexto e aí assim escolhe essas
várias possibilidades. Agora, é claro, a enumeração caótica vai ser muito usada por Borges. Em muitos momentos a gente vai ver, nas poesias, nos contos, enfim. É um procedimento que produz esse sentimento de vertigem e de desconcerto do leitor. Né? Ele está o tempo todo bromeando o leitor, ele está deixando o leitor nesse estado de perturbação permanente, como se risse desse leitor. Né? Porque, na verdade, ele é um grande jogador, né? um grande enxadrista da literatura. Seria mais ou menos. Gracias. É bem rápido a pergunta. Eu não sei se a resposta vai poder ser rápida, ou até possível. Quero aproveitar um pouco do que você conheceu sobre literatura italiana e por aí vai, em relação à grande que você citou aí. E você conseguiu os comentários de Borges, né? Você se ocupado mais disso, né? Tentando fugir de Borges e ficar só com o que é mais. Mas enfim, eu não sei se você já tem como verificar isso de algum modo, porque obviamente a gente sabe que muito se escreveu sobre Dante, né? Enfim, outras coisas, mas você saberia responder se no comentário de Borges há algo que possa ser identificado como uma contribuição de Borges, algo que não tenha sido dito antes no mundo de comentários, que foi uma contribuição especificamente borgiana, sei lá, sobre a compreensão de algum passo da comédia, ou qualquer coisa assim. Nem sei se você não tem que rápido. Agora eu teria que... de algum modo, sim, porque ele sempre que cita algum autor, ele o traz para o seu universo de referências. Né? Eu não saberia agora te localizar algo específico, mas, por exemplo, a coisa provocatória que ele vai fazer, de dizer que toda a comédia foi escrita só para que Dante visse mais uma vez Beatriz. Né? É óbvio que é uma blague, você toma tipo, porque na Vita Nova ele termina a Vita Nova dizendo que escreverá diante do futuro algo que ninguém jamais escreveu sobre mulher nenhuma. Né? Então Borges está fazendo uma ligação entre a comédia e a Vita Nova, que é um texto de juventude, dizendo que no fim das contas o que interessava a ele era tornar a Beatriz. Isso é uma provocação, mas que nos remete a essa ideia de quase como de a busca de alguma revelação, mas uma busca de uma revelação que se dá por essa mulher que ele vai reencontrar no paraíso, mas que é também uma brincadeira, porque Borges, em relação às mulheres, enfim, tem toda uma questão complicada. Né? Então, essa, digamos, seria uma coisa. E a outra é essa de você realmente conseguir... a obra dele deglute de tal modo, eu acho que ele acaba transformando os seus autores em precursores de Borges. Né? Então, o que ele faz com Dante, basicamente, é transformar Dante num precursor dele. No fim das contas. Temos que parar, não? Ok, sim, ok, não. Com muito atraso. Ok. Depois. Lá. Com sobremesa. Sobremesa. Tudo bom? Muito obrigado. Obrigado a você. Bom, então agora eu vou só fazer a transição, né, sem intervalo, com grande prazer, né, que apresento agora a conferência de encerramentos, que foi sugestão, nós consultamos, né, a Fernanda, e entre a Fernanda e a Wanda, né, a gente resolveu pedir para a Ângela Gutierrez, né, que foi uma das pioneiras na UFC, no estudo do Borges, do Machado, e justamente ela vai falar, né, sobre essa conjunção, Borges e Machado, e a Fernanda vai apresentar. Deixando para a mesa a Ângela Gutierrez.
Gutierrez, que vai finalizar esse evento sobre Jorge Luiz Borges, apresentando uma palestra intitulada Machado, Borges e a Imortalidade. A apresentação formal da professora, uma apresentação bastante restrita, por sinal, seria a seguinte: que a professora é doutora em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde também realizou pós-doutorado, professora aposentada do Departamento de Literatura, e ela foi uma das fundadoras do programa de pós-graduação em Letras, ou foi a primeira coordenadora também, né, do programa de pós-graduação em Letras do nosso departamento, e fundadora também do Instituto de Cultura e Arte, o ICA da UFC, diretora da Casa José de Alencar, e esses dois, o ICA e a Casa de Alencar, que congregam e administram os órgãos e equipamentos culturais, cursos e projetos na área de arte da instituição. As principais áreas de atuação da Ângela são literatura e história, literatura sobre Canudos, José de Alencar, Machado de Assis, Euclides da Cunha e Mário Vargas Llosa, além de Cidade de Fortaleza e Cultura e Arte. Aqui, por um lapso, não apareceu o nome do Jorge Luiz Borges, né? Mas ele está escrito aí, porque a gente não está vendo. Bom, a Ângela também é escritora, é ficcionista, é ensaísta, né? E entre suas publicações estão, em primeiro lugar, O Mundo de Flora, que é um belo romance do ano de 1990, o ensaio que corresponde ao texto da sua tese de doutorado, Vargas Llosa e o romance Possível da América Latina, e aqui vai um comentário suplementar a esse título, que o próprio Vargas Llosa disse à professora que ela conheceria bem mais a obra dele do que ele próprio, né? Então isso aí vale como algo a ser assinalado. Além disso, existe um texto de poesia chamado Canção da Menina, de 1997, Aves Raras, que são ficções, 2001, como também Os Sinos de Encarnação, Contos e Luzes de Paris e O Fogo de Canudos, que é um romance de 2006. No ano de 2005, a professora organizou, em colaboração com o professor Santos de Azevedo, o livro Iracema, Lenda do Ceará, a edição comemorativa dos 140 anos de publicação do romance de José de Alencar. Ângela é membro da Academia Cearense de Letras, da qual é diretora cultural, bem como do Instituto do Ceará, né? Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico do Ceará. E aqui também, por um lapso, apareceu que ela seria membro da Academia Brasileira de Letras. Eu fiz a correção, ela também fez, né, no gesto de... Enfim, eu não sei se é alguma coisa premonitória, mas ficamos por aqui, né? Bom, isso aqui seria realmente uma súmula da biografia, de dados biográficos da participação, da atuação da Ângela na universidade e também como escritora e como pensadora da cultura, etc. Mas na realidade vai muito mais além disso aqui, né? Eu queria assinalar apenas, eu sei que a hora está adiantada, mas eu vou ser bem sintética também. Eu queria assinalar dois aspectos. Primeiro, parabenizar até a própria Poete, no sentido de chamar as pessoas que fazem parte da nossa história, da memória da UFC. Isso já foi feito com o professor Eleazar Magalhães, que é um dos professores importantes na área dos estudos clássicos, né? Aqui com que a Poete tem toda uma afinidade, e agora a professora Ângela, que iniciou realmente aqui na universidade os estudos borgianos. Então, todas essas iniciativas, esses acréscimos de conhecimento, esses aportes de conhecimento que se fazem dentro da universidade, eles merecem um registro, né? Porque o tempo vai passando e a memória vai se esvaindo, vai se esgarçando, e aí, de repente, a gente não entende mais exatamente o lugar das coisas, como de fato elas aconteceram. Então, nesse sentido, a Poete está de parabéns por realmente valorizar esse...
A outra coisa que eu queria chamar a atenção com relação ao professor Ângelo é que eu sou meio suspeita, né, para falar, porque eu fui aluna dela e é uma excelente professora e tudo mais, mas independente do aspecto da competência, eu gostaria de ressaltar a professora no sentido de uma humanidade muito grande, uma delicadeza de trato com as pessoas, uma generosidade enorme com relação à própria universidade e com relação principalmente a esse convívio, né, com os alunos. Então, eu acredito que esse seja um valor que a gente deva ressaltar, até no sentido de procurar imitar, né, cultivar isso aí também, que é uma das coisas que realmente dignificam, né, o trabalho, principalmente como professor e pesquisador e pessoas ligadas a uma busca de conhecimento. Bom, a professora vai falar... Hã? Nossa, exatamente. O título da palestra, como eu já falei, Machado Borges da Imortalidade. O Borges, em uma ocasião, proferiu a seguinte frase: sempre cheguei às coisas depois de encontrá-las nos livros. Então, isso aqui repercute o que já foi falado hoje, a relação do Borges com a leitura, né? E, naturalmente, nós também, machadianos, nos encontramos dentro dessa afirmação, né? Então, seria já não era um ponto de contato, um traço de união entre os dois grandes escritores. E todos os dois, na realidade, eles terminaram formando o que a Ana Cecília Olmos, que é uma estudiosa argentina da obra do Borges, chama de biblioteca peregrina. Obviamente, ela atribui esse sintagma ao Borges, né? Mas a gente, borgianamente, nós nos apropriamos e transferimos também para o Machado, né? Nesse sentido da leitura, porque eles vão formando, eles também vão trabalhar no processo de imortalidade através da leitura, na medida em que eles vão formando essas bibliotecas que são totalmente alheias à questão das fronteiras linguísticas, culturais, etc. Basta lembrar um texto que foi assinalado agora há pouco, foi citado, que é a célebre tradução das Mil e Uma Noites, né? Um comentário sobre as traduções das Mil e Uma Noites. Então, na realidade, introduzindo um pouco a fala do professor Ângelo, o Borges e o Machado, eles já são uma espécie de fazedores de imortalidade, na medida em que eles vão resgatar esses textos dos escritores em que eles foram leitores, né? E agora é como se, pelo próprio sentido de continuidade da leitura, né, essa ideia do modo contínuo, é como se a própria leitura estivesse devolvendo isso para eles, no sentido de que agora eles são os imortais porque cumpriram esse ciclo, né, que é um ciclo infinito, né, é um ciclo borgiano, como é um ciclo machadiano também, algo que não se fecha absolutamente, né? Existe toda uma potência no ato de leitura que permite com que essa ideia de novos fazedores de imortalidade vá se perpetuando ao longo do tempo. Então, eu vou passar a palavra para a professora Ângela Gutierrez e agradeço a presença dela mais uma vez e tenho certeza de que vocês terão agora uma excelente fala. Muito obrigada. Esse está funcionando bem? Ok. Antes de mais nada, agradeço a poeta, né, a voz da Luana, uma bela e gentil voz, por me ter convidado para o encerramento deste colóquio. E a Fernanda, agradeço as palavras gentis também, e até se você fala de generosidade, você também está sendo muito generoso comigo. Mas, de repente, eu me senti Matusalém. Aí, então, eu quero avisar que eu entrei nessa universidade com 17 anos, comecei a ensinar com 19 nas casas de cultura e ainda não cheguei na idade da compulsória. Saí bem antes que me expulsassem. Bom, vamos lá. É um prazer falar para vocês. E, na verdade, eu não sei. Borges, todo mundo sabe que Borges disse que não lamentava os livros que não
tinha escrito, sim aqueles que não tinham lido. Então ele já colocou a leitura em todos os seus momentos, e alguns que já foram falados nessa bela mesa que antecedeu a minha conferência. Então, o leitor é algo muito importante, né? Então eu prefiro me dizer uma leitora de Borges do que um especialista em Borges, o que é muito difícil. Bom, há décadas podemos dizer que alguns ensaístas e críticos brasileiros vêm encontrando pontos de convergência entre os chamados bruxos da literatura do continente latino-americano, Machado e Borges. Eu escolhi duas citações para exemplificar. A Leila Perrone Moisés, ela analisa num breve, mas percussiente artigo a questão do nacionalismo em textos teóricos dos dois escritores, centrando-se em instinto claro, em instinto de nacionalidade de Machado e em El Escritor Argentino e la Tradición em Borges. Isso está no texto Machado de Assis e Borges, Nacionalismo Local, no livro Borges no Brasil. E com Regina Silberman, em artigo publicado na Revista da Literatura Comparada, da Abralic, o título do texto é O Leitor de Machado, a Jorge Luiz Borges, de 1996, em que salienta o papel do leitor na construção da obra narrativa dos dois escritores. São muitos, se eu fosse pensar todas as vezes em que, ao estudar um ou outro aqui no Brasil, Borges é citado, iria me alongar. Todos nós, todos vocês, que são vocês sim, especialistas em Borges, poderão lembrar. O encontro de Borges e Machado, que ora lhes apresento, apesar de espantoso suas coincidências, a mesa anterior já falava nessa questão do acaso, né, do acaso e das coincidências que não existem, né? E até onde tenho conhecimento inédito na bibliografia crítica sobre os dois autores. Vou contar inicialmente a vocês como cheguei a essa aproximação. Nos últimos anos do século XX, 1998, mais ou menos, um jornal me pediu que escrevesse um texto sobre as perspectivas de permanência de Machado no novo milênio que se avizinhava. Na ocasião, comecei a folhear os textos machadianos em busca de um epígrafe que antecipasse o tema da imortalidade literária do escritor. E deparei-me com um conto, O Imortal, publicado originariamente no periódico A Estação, de 15 de julho a 15 de setembro de 1882, pelo já maduro Machado. Lembremos que Machado é de 39. Não tendo sido incluído pelo autor em coletâneas, participa nos outros contos, na edição póstuma das obras de Machado, pela Aguilar, organizada, todo mundo conhece, por Afrânio Coutinho, passados 50 anos da morte do escritor. Esse conto, atualmente, está à disposição planetariamente na internet, no site machado.mec.gov.br. Se me instigou o título, pois conhecia o famoso conto de Borges, com igual nome, maior foi a minha surpresa ao verificar, após sua leitura, que o tema e mesmo os principais lances e linhas do enredo eram muito semelhantes aos do conto do escritor argentino. Bom, claro que se Borges tivesse lido, transformaria Machado no seu antecessor, né? No seu precursor. Ao reler o texto de Borges, né, as semelhanças se confirmaram, porque brevemente relatei em artigo em 98 no Povo, com o título de Machado, Imortal, no terceiro milênio. Eu estava focando mais em Machado, mas já chamava a atenção para esse fato. Posteriormente, desenvolvi o tema em artigo e agora em conferência que estou apresentando a um público tão distinguido. Quando Borges nasce em 1899, Machado, com 60 anos de idade, já era reconhecido como o grande escritor, a grande glória literária nacional, já presidia a Academia Brasileira de Letras, fundada em 1897,
em 1881, publicara a obra que seria marco indiscutível na literatura do país e forte divisor de águas em sua própria carreira, na sua própria obra. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ou seja, esse texto é posterior à publicação, a publicação desse texto é posterior à publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. No ano seguinte, 82, saíra à luz sua amadurecida coletânea de contos, Papéis Avulsos. Em 1891, lançaram o romance Quincas Borba. Em 96, a coletânea Várias Histórias. E no mesmo ano de 99, que Borges vinha ao mundo, Machado publicava sua obra-prima, Dom Casmurro, além de páginas recolhidas, que abriga os antológicos, O Caso da Vara, o Dicionário, Missa do Galo. Então, quando Borges está vendo a luz do dia, Machado já tem 60 anos, já publicou, tem mais de 60 anos, já publicou suas obras, entre as suas obras mais importantes. E publicou, e aqui fala a pesquisadora de Canudos, e publicou nesse livro, Páginas Recolhidas, publicou também aquelas famosas crônicas, Canção de Piratas, sobre o episódio de Canudos. Foi a primeira pessoa a dizer, mas esse homem é tão mau assim? Se ele é tão mau assim, se é esse vilão, por que tanta gente quer morrer por ele? Ele não tinha informação nenhuma, como naquela época não havia informação sobre Antônio Cruzeiro, mas ele já desconfiava, borgianamente já desconfiava. Aos 50 anos de idade, em 49, também senhor de sua pena, Borges lança a coletânea El Aleph, que se inicia com o conto Ele Imortal. Tendo publicado anteriormente, entre outras coletâneas de narrativas, História Universal da Infâmia, História de la Eternidade, Ficciones. Eu não vou falar, não quero citar todos os livros, nem de um nem de outro. Estou contextualizando o momento em que um e outro escreveram seus contos do Imortal, com o mesmo título. Preliminarmente, o estudo comparativo dos dois contos, o Imortal de Machado e de Borges, devo salientar 3 pontos. Em primeiro lugar, apesar de o conto de Machado ter sido publicado quase 60 anos antes do conto de igual nome de Borges, não creio que o escritor argentino tenha lido. Nascido no final do século XIX, Borges lia preferencialmente autores europeus e, sobretudo, ingleses, né? e a própria literatura argentina. Em entrevistas concedidas durante suas curtas viagens ao Brasil, revelava pouca intimidade com nossa literatura. Reconhecia a grandeza dos sertões, Euclides da Cunha, até uma passagem recolhida nesta época em que ele diz: tenho lembranças pessoais de os sertões, caatingas que nem vi, mas as imagens dos livros se transformam com o tempo em imagens pessoais. Está no Código de São Paulo. Sabia de cor os famosos versos da Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Ele sabia de cor e gostava de demonstrar o que sabia. Da literatura portuguesa, encantavam Camões, especificamente os Lusíadas, e Fernando Pessoa. Muito dificilmente conheceria o Imortal de Machado, desde que a época da publicação do Imortal de Borges repousava apenas nas páginas de velhos jornais quase inacessíveis. Em segundo lugar, considero a questão secundária, segunda e secundária. Em questão secundária, questão menor, saber se Borges lera ou não o conto de Machado antes da escrita do seu conto. Por tudo que vocês disseram aqui e terão dito ao longo, ontem e hoje, ao longo do colóquio, todos nós sabemos que a sua concepção literária não se preocupava com essa questão de ser original.
como enfatiza Neide de Souza, que é uma, não sei se vocês, pressuponho que vocês todos conhecem, uma crítica mineira muito conhecida, ela diz que para o escritor argentino, são palavras da Eneida, dessa profusão de textos, obrigada, dessa profusão de textos já existentes na biblioteca do universo, o que resta fazer é reciclar, bricolar e criar novos arranjos e outras séries combinatórias de sentido pelo emprego da astúcia e do estranhamento. Está aí no estilo Malé. Em terceiro lugar, ressalto que mesmo escrito na fase de ouro da carreira machadiana, o imortal é um texto curioso, mas não alcança o esplendor de outros contos de Machado. O esplendor literário de outros contos, como os de papéis avulso, o alienista, a teoria do medalhão, do mesmo ano de Imortal. Por outro lado, ele imortal, de Borges, abre uma das mais apreciadas coletâneas do autor, El Aleph, que pode ser considerado um dos seus textos primordiais. Estabelecidas tais ressalvas, convoquei para iniciar essas breves reflexões sobre o encontro entre ficção de Machado e de Borges em torno do tema da imortalidade, um trecho do conto O Imortal de Machado. A alma de meu pai, aqui fala Machado, eu sou apenas o médium. A alma de meu pai chegara a um grau de profunda melancolia. Nada o contemplava. Nem o sabor da glória, nem o sabor do perigo, nem o do amor. Um dia, dizendo-lhe eu que não compreendia tamanha tristeza, quando eu daria a alma ao diabo para ter a vida eterna, meu pai respondeu que eu não sabia o que dizia, que a vida eterna afigurava-se excelente, justamente porque a minha era limitada e curta, em verdade, era o mais atroz dos suplícios. Nesse conto, quem fala que, aliás, não é Borges, não é Machado, é o narrador de Machado, é o médico homeopata, expõe a história de seu pai, que se chamava Rui de Leão, que, nascido em 1600, somente pudera morrer nos meados do século XIX. Quando jovem, esse seu pai, né, quando jovem, bebera o elixir da imortalidade, que ele fora dado por um chefe indígena, Pirajuá, pai de sua mulher, Maracujá. Rui de Leão, ou Rui Garcia de Meireles e Castro Azevedo de Leão, depois de longa vida aventureira, sentia, essas são de novo as palavras do narrador, que tinha provado de tudo, esgotado tudo. Agora era a repetição, a monotonia, sem esperanças, sem nada. Nós estamos vivendo isso aqui. Um dia, porém, ouvindo o filho falar do princípio homeopático, similia similibus curanto, igual com igual segura, ou semelhante com semelhante segura, deve o resto da poção indígena que guardaram, palavras novamente do texto de Borges, como a primeira metade lhe dera a vida, a segunda dava-lhe a morte. E expura. Alguns ouvintes, a quem naquela noite do sertão, a quem o narrador contara essa história, acreditaram, alguns ouvintes acreditaram no caso. Outros que deram ouvir a história ficaram em dúvida se o contador de casa não quisera fazer propaganda da homeopatia. E, ao final de contas, o narrador do conto até imagina se o povo que soube da história já não a tinha esquecido. Ou seja, antes de Borges, Machado já relativizava todas as coisas, já tirava a seriedade, como lembrou o professor, já tirava a seriedade do texto, já quebrava o rito, ou seja, a nobreza, vamos dizer, da própria literatura, que é nobreza entre aspas, claro, para quebrar com o engraçado, com o estranhamento. Ao censurar o desejo de imortalidade do filho, o imortal provisório nos alerta para a precariedade das instituições humanas, fadadas à limitação, à repetição, à desesperança. Essa mesma alegoria é semelhante à presença das
no ponto ele botava depois. Vocês vão ver como é assustador esse não acaso, né? O narrador de manuscrito antigo, aqui é a história do texto de Borges. O narrador de manuscrito antigo busca a imortalidade, que poderia, ele lê que essa imortalidade seria, ele encontraria essa imortalidade se bebesse da água de um rio que ficava próximo da cidade dos imortais. Evidentemente vão aparecer os mapas, como é que ele vai chegar lá, os textos que ele vai consultar, ou como é que ele ia encontrar este rio. Depois de muitas aventuras, o narrador bebe sem o saber da água desse rio. E descobre que os trogloditas que andavam, ele estava com medo dos trogloditas que andavam ali por perto deste rio, que por perto enquanto são exatamente os imortais. E acredita que um deles, que parecia não saber, sequer poder falar, não podia sequer falar, é Homero. Ele acredita que é Homero. Descobre ainda que se para os mortais, e aqui é o próprio texto de Borges, para os mortais, né, todo tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. Entre los inmortales, en cambio, cada acto y cada pensamiento es el eco de otros que en el pasado lo antecedieron. Sin principio visible o el presagio de otros que en el futuro lo repetirán hasta eterno. No hay cosa que no está como perdida entre infatigáveis espelhos. Ou seja, a imortalidade para ele era apenas a repetição ad nauseam do que já se havia vivido. Antes de viver já se sabia o que se iria viver. Mais tarde, o narrador, já desesperando de encontrar a água do rio, que pelo princípio da repetição proporcionaria seu retorno à condição de mortal, porque depois ele descobre que é imortal. Ele deve se saber que aquela é a água do rio que o faria imortal. Mas depois, claro, percebe que é imortal, por vários motivos, não consegue, não se ferir, imediatamente se cura, não consegue morrer. Então, ele diz, bom, então eu vou beber, que é o mesmo princípio, né? Eu vou beber e vou voltar à condição de mortal. Mas procura de um rio e não o acha mais. E bebe a água, está com sede, bebe a água de um rio. E o faz, que lhe devolve a mortalidade. E o faz reconhecer-se como Homero. Diferentemente do imortal de Machado, que sabe o momento exato em que se tornou imortal, e aquele que deixa de ser imortal, o de Borges busca a imortalidade, mas não se dá conta do momento em que a atinge. Posteriormente, procura o retorno à mortalidade, mas só descobre que conseguiu o seu intento depois de ter conseguido. Então, há algumas diferenças, algumas nuances, mas, de uma maneira geral, o tema se desenvolve da mesma maneira. No relato de Borges, mais clara se faz a velada alusão de Machado à relação entre o escritor e sua precária e incômoda imortalidade. Ao reler seu próprio relato, aqui de Borges, né, o narrador personagem borgiano encontra inverossimilhanças, termina por compreender que, na realidade, não era o tribuno Flamínio Rufo que julgava ser. Porque quando ele se considera imortal, ele pensa que é um tribuno. Yo he sido Homero. Em breve serei nadie, como Ulisses. Em breve serei todos, estarei morto. Então, quer dizer, ele acredita que é Homero, mas agora não vai ser mais nada. Né? No entanto, os imortais dos dois contos, o homem que é ou que se crê Homero, porque repete as palavras de Homero em seu manuscrito, no texto de Borges, e Rui de Lião, no de Machado, que escreveu sobre a Índia, texto posteriormente publicado fraudulentamente em latim e atribuído ao monge. Por aí vai entrar a questão da tradução, que já nem vou me aprofundar nela, mas que aparece já, e atribuído ao monge, causando-lhe a pecha de plagiar.
Bom, enfim, os dois que tiveram a imortalidade precária, porque voltaram a ser mortais, se debatem em uma dúvida shakespeariana. Serão ou não serão considerados imortais como escritores? Terão uma imortalidade literária ou não? De todo modo, mostram-se cansados da repetitiva vida imortal, anseiam pelo fim de sua própria infinitude. O que é ou acredita ser Homero, mito maior do criador verbal, até esquece a maior parte da Odisseia, que o imortaliza na literatura e que a ele sobrevive. Eu aqui me lembrei, nem escrevi, mas quando estava lendo para vir para cá, me lembrei de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, em que cada pessoa passa a ser chamada por o nome de um livro clássico, decora o livro todo e é a memória daquele livro, né? A literatura tem dessas, a gente fica fazendo relações constantemente, né? A obra de Machado, como na amargurada lição do imortal Borgiano, parece ter condições de sobreviver longamente, infinitamente, a seu ator, na minha opinião. Concebida com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, duvidava, na voz do profundo autor às puras, de seu próprio alcance, sugerindo que poderia ter talvez 5 leitores. Encaminhando-se, porém, à via de superação dos limites do homem, pela compreensão e crítica desses limites, entre eles os de expressão literária, a obra de Machado encontra forte ressonância ainda hoje e tende a encontrá-la no futuro. As duas alegorias da imortalidade, a de Machado, a de Borges, tocam, porém, em uma angustiante questão que poderá significar a permanência ou não de obras como a desses autores no futuro. A tendência contemporânea e mundial da globalização de determinar os padrões culturais de pouco valor estético. Em altas literaturas, Leila Perrone Moisés reflete sobre a literatura na era da globalização, lembrando que, palavras da Leila, cultura de massa sobre a qual a cultura de massa sobre a qual os artistas modernos depositavam esperanças de renovação de formas e técnicas, de democratização, ampliação e educação do público, tornou-se industrial em escala planetária e, como tal, fornecedora de produtos padronizados, segundo uma demanda de baixa qualidade estética que ela ao mesmo tempo cria e satisfaz. Eu me lembrei aqui também do livro do Vargas Llosa, La Civilización del Espectáculo, né? E que ele aborda também essa questão, né, da cultura atual que se reproduz rapidamente. Me lembrei agora só de um exemplo. Quantos de vocês já viram a pobre da Clarice Lispector dizendo textos de autoajuda? Todo mundo já viu, não foi? É horrível, é detestável. Você pega, não sei quem, porque a vida. Aí vem embaixo, Clarice Lispector. Nunca, jamais, e daqui uma especialista de Clarice Lispector para me confirmar, a Clarice escreveria aquelas coisas que são repetidas, e um dia vão se transformar em verdade. Né? Horrível, é horrível, é terrível, mas vão se transformar em verdade. E agora, José, perguntou Drummond, a época de ditadura que deslizava como duradoura, talvez até imorredora. Felizmente que as ditaduras um dia se acabam, né? Sem desânimo diante do que agora se divisa como o perigo de uma prometeica ditadura da mesmice e da mediocridade, acreditemos também no cansaço do homem, e aqui eu estou falando do homem ser humano, diante da repetição, no seu anseio pelo diferente, pelo enigmático, na sua mania de olhar para as estrelas e até de ouvi-las. No final do século XIX, quando a maior parte da população alfabetizada brasileira embarcava sem reservas
nos importados projetos de modernidade, Machado foi sempre o crítico dessa apressada adesão, como foi da manutenção dos velhos padrões do patriarcalismo colonial e do nacionalismo estreito. E isso se apreende não através de escritos panfletários, mas através de uma cruel, porém eficiente ironia. Assim como Machado atuou muito nas brechas, né? Muitas pessoas poderiam ler os seus romances do Segundo Império apenas como romances de sociedade, perfis de mulheres, mas se for lendo nas brechas, você vai ver que era um discurso totalmente que era contrário àquele status quo. Assim como Machado, Borges encontrou na ironia um modo de desvendar a verdade escondida sobre os padrões culturais e literários vigentes da sua época. Comentando a sabedoria dos dois escritores na apreensão do conceito de nacionalidade, e lembremos que os dois foram acusados de revelar pouco caráter nacional. Machado, as crianças de Machado não tinham que lutar, né? Então, eles que foram acusados, né, de não buscar a identidade nacional, né, por não aderirem a conceitos apertados de nacionalismo. Leila Perrone salienta: enquanto os escritores menores cedem ao provincialismo, inversamente à imitação e à influência, os maiores tecem um intertexto irônico em que os elementos estrangeiros e os locais produzem uma combinação inédita que engrandece tanto a literatura nacional como a internacional. Nesse sentido, é bom lembrar algumas palavras do prólogo de Borges à sua coletânea Atlas, de 1984, uma espécie de reescrita dos antigos livros de viagens, em que o autor comenta suas descobertas de outras cidades, paragens e civilizações que empreendeu com Maria Codão. Aqui são palavras de Borges, mas em português, não consegui em espanhol. Descobrir o desconhecido não é uma especialidade de Simbá, de Érico Vermelho, de Copérnico. Não há um único homem que não seja um descobridor. Começa descobrindo o amargo, o salgado, o côncavo, o liso, o áspero, as 7 cores do arco-íris e as 20 e tantas letras do alfabeto. Nesse estágio está a minha neta de 2 anos. Está descobrindo tudo isso. Passa pelos rostos, pelos mapas, pelos animais e pelos astros, conclui pela dúvida, ou pela fé e pela certeza quase absoluta de sua própria ignorância. Em um dos textos desse livro, Desierto, Eneida Maria de Souza descobre uma frase síntese do poder transformador da palavra na construção de realidades e comportamentos. Esse é o recorte. Ela fez um recorte, que eu aqui reproduzo, fez um recorte do texto de Borges. Estou fazendo o mesmo trabalho, um que cita, o que cita, eu sinto citar. Bom, então esse texto é de Borges. A unos 300 ou 400 metros de la pirâmide, me incliné, tomé um punhado de arena, lo dejé caer silenciosamente, um pouco mais lejos, e dije a voz baixa: estou modificando o Saara. Assim, Borges constrói sua obra genial ao saber, de alguma forma, transformar o universo. Alguma vez Machado comentou a engenhosidade da língua portuguesa, e se aplica também ao castelhano, em que, palavras dele, um contador de histórias é justamente o contrário do historiador, não sendo um historiador, afinal de contas, mais do que um contador de histórias. Não se confundam, porém, com o trocadilho. Atrás dele reside uma profunda verdade hoje reconhecida. Machado foi mais do que o extraordinário contador de histórias. Nas entrelinhas de seu discurso, encontra-se com mais eficácia do que em muitos livros de história o outro lado da história brasileira do Segundo Império. E esse seu modo de encarar a história,
que é hoje percebido com maior clarividência do que em sua contemporaneidade, ainda tem muito a contar aos leitores do terceiro milênio, não só sobre um tempo passado, mas sobre o homem de todos os tempos. Como seu imortal, nas horas vagas mais alegres fazia projetos para o século XX ou XXIV. Machado construiu o texto do futuro, porque é alicerçado nos desvãos do homem subterrâneo, aquele que está sobre as dobras de sua escrita e sobre as vestes do homem célebre, da cartomante, do inventor de emplásticos, do alienado, do alienista, da mulher de belos braços, do almogreve, da menina dos olhos de cigana oblíqua e dissimulada, do agregado, do administrador interino, dos gênios irreconciliáveis, do homem casmudo, do homem anônimo das multidões de hoje e de amanhã. Machado e Borges, por mais que nos tenham alertado sobre a angústia da imortalidade, não poderão impedir seus leitores de preservarem a imortalidade